Bom dia, irmão, bom dia, irmã. Como é bom, gostoso, precioso a gente iniciar o dia de hoje juntos, mais uma vez, olhando para a palavra de Deus e aprendendo todos os benefícios que o Espírito Santo de Deus nos concede, ou pelo menos nos coloca à disposição, não é assim que a Bíblia nos ensina, para todo aquele que já foi regenerado. Infelizmente, muitos insistem em querer viver segundo a corrupção do seu coração. E isso acaba abafando, sufocando a própria ação do Espírito de Deus que em nós habita na produção de resultados que a Bíblia chama de fruto do Espírito Santo, né? E mais uma vez, hoje eu gostaria de meditar com você em mais um fruto, mais uma expressão do governo do Espírito sobre as nossas vidas. E hoje eu gostaria de meditar sobre o aspecto da mansidão. E quando nós pensamos em mansidão, nós temos o pré-conhecimento do conceito popular e intuitivo de que um indivíduo nos nossos dias mansos hoje é um camarada frouxo, um camarada covarde, um indivíduo fraco, né? Que nada tem, absolutamente nada tem a ver com o sentido que a Bíblia Sagrada oferece para a terminologia mansidão. Mansidão é alguém que, juntamente com o domínio próprio, é alguém firme quando tem que ser, mas alguém comedido, alguém ponderado, né? Esse é o indivíduo manso. É um indivíduo que não fica lutando pelo seu interesse, abre mão, inclusive, da sua própria imagem, dos seus direitos, para manter a unidade, a comunhão, os seus relacionamentos. E a Bíblia tem muito a nos ensinar sobre esse quesito, mansidão. Especialmente quando nós olhamos para o Antigo Testamento e encontramos como característica na vida de Moisés o termo mansidão. Olha comigo o que diz o livro de Números, capítulo 12, versículo 3. Números 12, 3. Diz assim: Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. À época de Moisés, não havia alguém semelhante a Moisés no quesito mansidão, porque Moisés era um homem muito manso e não havia alguém comparado a ele. Moisés, sabemos, foi um indivíduo muito firme em diferentes momentos com a nação de Israel. Houve momentos em que Moisés aguentou a murmuração, a choradeira da nação de Israel, a ingratidão com o livramento de Deus ofertado àquele povo, tirando eles do Egito e levando eles em direção à nação que Deus havia prometido a Abraão, que seria Canaã, uma terra que mana leite e mel. Mas, mesmo Moisés sendo manso, houve situações ao longo da sua vida em que ele falhou. E uma delas que eu queria destacar, não para valorizar os erros de Moisés, né? Mas para, a partir do modelo dele, do exemplo dele, a gente poder aprender juntos que, mesmo sendo mansos, nós podemos ter o nosso acesso de raiva, né? Nosso momento de ira, e que Deus reprova essas atitudes no nosso viver diário. Por exemplo, Moisés, o povo pediu a Moisés água e Deus falou: Moisés, manda que da rocha saísse água. Moisés, então, irado, pegou o seu cajado, bateu na pedra e tirou a água à força. E por causa da sua ira, da sua atitude precipitada, Deus falou para Moisés: Moisés, sobe aqui no monte. Olha lá, olha o que você está vendo mais adiante aí no horizonte. O que é? Essa é a terra que eu vou dar, sob a promessa à nação de Israel. Mas você, Moisés, não vai adentrar essa terra. E não vai adentrar por causa da sua desobediência, por fazer aquilo que eu disse que não era para ser feito. Eu orientei você a ir numa direção, Moisés, e você foi em outra. Mesmo Moisés sendo um homem manso, o mais manso à sua época, ao seu tempo, Moisés falhou. Isso deve servir de lição para mim e para você.
Nós temos que deixar o Espírito Santo de Deus a todo instante governar a nossa mente, os nossos sentimentos e as nossas ações. Caso contrário, poderemos, igualmente ao exemplo de Moisés, sermos privados das bênçãos de Deus, porque Ele tem o direito de lidar conosco por causa dos nossos pecados. Querido amigo, querido irmão, querida igreja, o meu desejo é que você seja encontrado em meio à sua geração como sendo alguém semelhante a Moisés, o mais manso da sua época. Que Deus o abençoe.